Ana Guedes, sou coach e consultora de carreiras. E eu fiz esse vídeo porque eu estava terminando de escrever um texto meu para publicar no LinkedIn hoje e eu acabei entrando num tópico que é algo que eu queria falar há muito tempo. É algo que eu sempre tive vontade de escrever ou de falar a respeito porque eu considero algo muito relevante, muito significativo, principalmente para quem está buscando por recolocação. Mas também é um tópico bastante delicado, é um assunto bastante delicado de conversar e por isso eu acabei adiando por tanto tempo fazer esse vídeo, escrever um texto sobre esse assunto. Bom, no texto que eu estou escrevendo, eu estava falando sobre as fases de recolocação, sobre o processo de recolocação em si, e o que os profissionais podem ou devem fazer a cada fase para conseguir passar por esse processo da melhor forma e conseguir um emprego, conseguir uma recolocação. E eu acabei entrando no tópico comunicação. É incrível assim que a comunicação ela faz parte do nosso dia a dia de uma forma tão natural que a gente acaba não prestando muita atenção, né, nesse processo de comunicação. E quando a gente fala da vida profissional, da carreira, claro que existem muitos treinamentos e que muitos deles acabam chamando atenção para essa questão da comunicação, né? Comunicação empresarial, dos líderes, né? Principalmente quem faz um treinamento de liderança sabe o quanto é importante a comunicação com seus liderados, né? Que isso faz muita diferença. E para os profissionais que estão buscando recolocação, esse é um ponto que ele é fundamental. Eu acho que uma das coisas que mais eu consigo atingir de mudanças quando eu faço quando eu faço programa de recolocação com algum cliente, com algum profissional, é justamente essa questão da comunicação. É onde eu tenho o maior retorno, assim, é onde as pessoas falam, Ana, realmente fez bastante diferença. Sem dúvida, disparado que a maior reclamação dos profissionais que estão buscando recolocação é a ausência de feedback, é a ausência de retorno, desde a candidatura até do processo seletivo. E existem formas de melhorar isso, né? Também já escrevi sobre isso, já falei, mas enfim, a comunicação é sem dúvida a melhor forma de você conseguir um retorno. E o que os profissionais acabam não percebendo é que a forma que ele se comunica com os selecionadores ou com os gestores, com os possíveis contratantes, é que faz a diferença em você ter um retorno ou não. Então, quando você tem uma comunicação adequada, alinhada e principalmente cordial, a tendência é que você tenha sim um retorno. É claro que não vai existir 100%, né? Mesmo que você tenha uma comunicação impecável, nem sempre as pessoas vão te responder. Isso ainda vai acontecer, infelizmente, porque é uma prática muito comum. Isso não é só de RH, não. Isso é de qualquer departamento, de qualquer setor, porque isso é das pessoas, né? E não tem como a gente mudar todas as pessoas. Mas, enfim, a forma que você se comunica, a forma que você faz essa abordagem, principalmente para o RH, faz toda a diferença. Então, eu comecei a escrever sobre comunicação e foi isso que eu pensei, assim, que é legal chamar atenção para esse ponto, porque as pessoas acabam agindo de uma forma tão natural, estão tão acostumadas, né, a escrever e-mail, enfim, a se comunicarem que elas não prestam atenção, que de repente isso pode ser um fator que vai mudar tudo. Né? Então, comece a prestar atenção como você se comunica de forma escrita e também oralmente, né? Como você fala com as pessoas. Qual é a sua postura? A questão da comunicação, ela é bem complexa porque ela não depende só de você. De repente, você está falando com uma pessoa da forma mais educada possível, né? Você está se esforçando ali, ou agindo naturalmente, sendo educado naturalmente, só que a pessoa interpreta de um outro jeito. Então, o problema da comunicação é que não é só o que você faz, mas a forma que as outras pessoas também interpretam. Né? E é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Como as pessoas estão me entendendo, como elas estão me ouvindo. Né? E é isso que os profissionais que estão buscando recolocação têm que tomar muito cuidado, que é como vocês estão sendo ouvidos ou como vocês estão sendo vistos através da sua comunicação. Então, eu recebo muitos e-mails de pessoas que encaminham currículo para mim, buscando uma vaga, buscando uma recolocação. Eu não trabalho com recrutamento e seleção, eu não trabalho em empresa, então não adianta enviar currículo para mim, porque eu não tenho o que fazer. É claro que eu dou um retorno, 100%. Para todas as pessoas que me encaminham, eu dou um retorno dizendo, né, que eu não trabalho com isso, enfim. Eu dou um retorno sempre. Se eu recebo um e-mail padrão,
né? Aquele e-mail copiado e colado. Sou um profissional que busca... Eu dou uma resposta padrão. Eu também tenho uma resposta Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu dou a mesma resposta. Agora, se uma pessoa entra em contato comigo, é diferente de você encaminhar um currículo e você entrar em contato com uma pessoa. Quando a pessoa conversa comigo e fala pra mim o que ela tá buscando, o que ela quer, por que ela entrou em contato comigo, é claro que eu vou dar uma resposta individual. É claro que eu vou explicar pra ela de um jeito individual, né? E é isso que acontece com a comunicação. Quando você conversa com uma pessoa, dificilmente ela vai te ignorar. Quando você panfleta, né, que é o termo que a gente utiliza em seleção, para a pessoa que simplesmente sai disparando o currículo dela com a mesma carta de apresentação, o mesmo modelo de currículo para todos os e-mails que ela encontra. Isso é panfletar, você está distribuindo. Uma vez eu falei sobre isso num texto e tiveram algumas pessoas que discordaram e disseram que não, que tá certo, que você tem que panfletar, porque quanto mais você mandar, quanto mais pessoas você conseguir distribuir seu currículo, maiores são as suas chances. Porém, eu e mais 2 ou 3 pessoas da área, né, ou seja, que entendem de seleção, que entendem desse processo, discordaram porque a nossa visão é muito clara, que se você distribui currículo para pessoas que não têm vagas, para pessoas que não estão relacionadas a vagas, ou enfim, esse não vai surtir efeito nenhum. Então você só está perdendo o seu tempo. Então é muito melhor você direcionar a sua energia, direcionar seu tempo para os contatos certos e para fazer a comunicação certa, do que você sair espalhando para todo mundo, né? Pode ser que dê certo? Pode, é uma loteria. Só que eu sempre falo isso, a sua vida, a sua carreira, a sua recolocação não deve ser uma loteria, né? Você tem que tratar ela como algo sério, como um assunto sério, e não como uma loteria. Então, se você sai distribuindo currículo para todo mundo, porque acha que uma hora você vai ser sorteado, você vai ter sorte, é assim que a sua carreira vai ser. E não deve ser assim, né? Ela tem que ser planejada, ela tem que ser estruturada. Você tem que saber o que você está fazendo. Se você não está conseguindo um retorno, por que você não está conseguindo esse retorno? Então você tem que parar, avaliar, né? Isso é um assunto muito sério. E a comunicação, ela traz isso, né? É você parar e prestar atenção. O que eu estou comunicando? O que eu estou falando para essas pessoas? Uma dica que eu dou para todo mundo que for encaminhar currículo, fazer contato pela primeira vez, é você sempre falar com as pessoas como se fosse pessoalmente, né? Em vez de você copiar e colar um e-mail, uma apresentação, um currículo, se você estivesse encontrando essa pessoa do RH numa reunião, num curso, né, numa palestra, no final de uma palestra você vai lá e encontra a pessoa, né, o responsável lá do RH, da seleção, ou quem seria o seu gestor, né, o gerente da sua área, você encontra ele lá numa reunião. O que você ia fazer? Você ia chegar para ele e falar: prezado senhor, encaminhe o meu currículo porque tem interesse. Não, você não ia fazer um discurso pronto, né, um discurso decorado, como soa esses e-mails que não são direcionados, que não são individuais. Essa sensação que a gente tem, que você está só mandando uma apresentação fria, né? Um contato frio. Então, quando você encontra uma pessoa numa reunião, quando você faz esse contato pessoalmente, mesmo que por telefone, você vai fazer diferente, você vai se apresentar, você vai falar o porquê que você está entrando em contato com ela, o porquê que você quer essa vaga, por que você quer trabalhar nessa empresa, o que está acontecendo. E é assim que deve ser, é assim que deve ser feito um contato individual. Nossa, Ana, mas é muita gente, né? Nossa, imagina, eu tenho aí mais de 500 pessoas na minha rede, como que eu vou fazer esse contato individual? Bom, primeiro começa direcionando os contatos. Quais contatos são mais importantes? Quais as empresas você tem maior chance de entrar, né? Ou comece pelas consultorias, comece pelos selecionadores, né? Mas comece a fazer esse contato individual. Você pode ter certeza, eu tenho certeza disso, que você vai começar a ter muito mais retorno. E aí, eu não queria me estender demais para o vídeo não ficar muito longo, mas um outro ponto muito importante também é a comunicação escrita, né? Só para chamar atenção assim, para esse ponto. Às vezes a pessoa escreve, na cabeça dela ela está fazendo um texto, ela está comunicando bem aquilo, e quem lê não entende nada. O que faz diferença na comunicação é, sem dúvida, a pontuação. Se você tem dificuldade de escrever, se você tem dificuldade com redação, peça para alguém revisar. É muito comum receber mensagens que eu não consigo nem entender, que eu tenho que ler 4, 5 vezes para entender o que aquela pessoa está comunicando. Às vezes eu tenho que responder e falar: olha, desculpa, eu não entendi o que você quis dizer. E eu não estou falando, não tem nada a ver com grau de instrução. Tem pessoas que são formadas, são pós-graduadas e não conseguem se expressar por e-mail, né, através da escrita. Então,
presta muito atenção nisso, se você está comunicando. É muito comum, quando você não usa pontuação da forma certa, você dar uma entonação diferente para sua frase, né, para aquilo que você está comunicando. E isso soa como uma grosseria. Às vezes eu recebo, né, lá mensagens que parece que a pessoa tá brava comigo. E aí eu leio, releio, né, e aí vou interpretar e dizer, não, acho que ela não tem nada contra mim, é só porque ela esqueceu de colocar ali alguma frase, alguma pontuação. Então, muito cuidado com isso também. Isso faz bastante diferença, né? Querendo ou não, se você tem pelo menos um ensino médio completo, eu acho que é fundamental que você saiba se comunicar. Então, leia, releia, corrija, peça para alguém revisar se você tiver dificuldade, mas leve a sério essa questão da comunicação, né? A comunicação falada, ela é muito diferente, porque você tem um tom de voz, e quando você escreve, você não tem tom de voz. A pessoa vai interpretar aquilo que ela está lendo do jeito que ela entender. Então, se ela achar que você está sendo grosso, que você está sendo mal educado, ela vai entender desse jeito. E, de repente, não é isso que você está querendo comunicar, né? Claro, se você está se candidatando para uma vaga, é claro que você não está sendo mal educado, mas ela pode interpretar desse jeito. Então, como a gente não tem o tom de voz para medir como essa pessoa está falando, se ela está sendo gentil, se ela está sendo meiga, se ela está sendo educada, redobre a atenção no que você está escrevendo. Pontuação é fundamental para isso, né? Então, bom, eu fiz esse vídeo mais para falar isso com relação à comunicação. Meu próximo vídeo, continuando aí essa linha de raciocínio sobre comunicação, porque, como eu falei, eu acho que é muito importante, faz muita diferença, principalmente nessa fase. Mas eu quero falar sobre comentários no LinkedIn, comentários nas redes, tem tudo a ver com comunicação e é outro ponto onde os profissionais acabam escorregando muitas vezes. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que isso traga bastante resultado para você. Desejo muita sorte, muito sucesso e até mais. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreve lá no meu site, na minha lista de e-mails, e toda vez que tiver um vídeo ou um e-mail novo, um texto novo, você vai receber a notificação. Se quiser, também se inscreve aqui no canal do YouTube e vai acompanhando as novidades. Um abraço e até mais!